Quantos grãos de areia são necessários para formar um monte de areia? Essa pergunta pode ser respondida a partir de muitos ângulos. Na filosofia, na matemática, na linguística e até na psicologia. Todos podem dar a sua própria resposta, mas se a pergunta for, quantas estrelas são necessárias para formar uma galáxia? O ângulo de reflexão será completamente diferente. Em geral, as galáxias costumam conter centenas de bilhões ou até trilhões de estrelas. Por exemplo, a Via Láctea. Atualmente acredita-se que contém entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. A nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda, tem ainda mais, com mais de 1 trilhão de estrelas. Mas nem todas as galáxias do universo são tão grandes assim. Também existem muitas bem pequenas e discretas, como algumas galáxias satélites ao redor da Via Láctea. Você sabe quão pequena é a menor galáxia suspeita já descoberta até hoje? Menos de 60 estrelas. Isso mesmo, não são 6 bilhões, nem 600 mil, são menos de 60 estrelas. Esse corpo celeste suspeito de ser uma galáxia tem um diâmetro de apenas cerca de 20 anos-luz. Se a Via Láctea fosse um campo de futebol, essa galáxia seria apenas como uma formiga na grama. Ela foi descoberta há pouco tempo, e ainda é um objeto astronômico cercado de controvérsias. Ursa Maior III. Por que um objeto tão pequeno, com apenas algumas dezenas de estrelas, pode ser considerado uma galáxia? A história começa com um levantamento do céu, na astronomia, para descobrir novos objetos celestes. Muitas vezes não é necessário um telescópio de altíssima resolução, mas sim um trabalho minucioso de varredura, escaneando o céu pouco a pouco, e selecionando o máximo possível de candidatos suspeitos. A Ursa Maior III foi descoberta justamente em um projeto desse tipo. Esse projeto se chama Levantamento Óptico Ultravioleta e Infravermelho Próximo do Norte. É um plano de levantamento em escala gigantesca, realizado pela cooperação de vários telescópios, focado especificamente no céu do hemisfério norte. Normalmente, o céu visto através de um telescópio é muito mais brilhante e denso do que o céu visto a olho nu. Inúmeras estrelas, aglomerados estelares e nebulosas preenchem densamente todo o campo de visão. Encontrar uma galáxia extragaláctica fraca nesse meio, geralmente é quase impossível, porque se ela estiver muito distante ou for muito pequena, simplesmente não conseguimos vê-la. Por isso, só podemos procurar nas proximidades da Via Láctea, buscando regiões onde as estrelas parecem um pouco mais concentradas. Mas diante de tantas estrelas densamente distribuídas, como saber quais estão realmente relacionadas entre si? O método utilizado pelos cientistas se chama filtragem por correspondência. Suponha que você esteja procurando um grupo de estrelas antigas e pobres em metais. Primeiro, você pode usar a cor e o espectro para selecionar estrelas que atendam a esses critérios, entre um número imenso de pontos luminosos. Depois, com base na distância, selecionar aquelas cujos brilhos sejam compatíveis entre si. Quando, em uma pequena região do céu, aparece um grupo de estrelas com cores e luminosidades muito semelhantes, há uma grande chance de que elas pertençam ao mesmo objeto celeste. Usando esse método, em 2024, astrônomos realmente encontraram um pequeno grupo de estrelas ao lado da Via Láctea. À primeira vista, esse grupo parecia extremamente insignificante. Seu diâmetro era de apenas cerca de 20 anos-luz, e continha menos de 60 estrelas. A massa total era de apenas 16 vezes a massa do Sol. Mesmo como um aglomerado estelar, esse tamanho já é absurdamente pequeno, sem falar nos aglomerados globulares, que possuem dezenas de milhares ou até milhões de estrelas. Mesmo os aglomerados abertos comuns têm muito mais estrelas do que isso. O ponto crucial é que um aglomerado tão minúsculo, em princípio, sob a força de maré da Via Láctea, deveria ser rapidamente despedaçado e dissolvido. Mas esse pequeno aglomerado parece já existir há dezenas de bilhões de anos. Como um corpo tão pequeno consegue resistir à poderosa força gravitacional da Via Láctea? Será que ele possui uma armadura protetora, como um halo de matéria escura? De fato, muitas galáxias, incluindo a Via Láctea, se não fossem protegidas por halos de matéria escura, devido às suas velocidades de rotação, simplesmente não conseguiriam existir de forma estável, já teriam se desintegrado há muito tempo. Portanto, se esse grupo de estrelas, assim como a Via Láctea, também estiver envolto por um halo de matéria escura, então ele realmente ainda teria uma chance de sobreviver. Mas nesse caso, esse grupo de estrelas não seria apenas um simples aglomerado. Ele provavelmente seria uma galáxia independente. Em outras palavras, normalmente, para distinguir se um objeto é um aglomerado estelar ou uma galáxia, o critério-chave é verificar se a matéria escura, sem matéria escura, é um aglomerado. Com matéria escura, é uma galáxia. Claro que, para esse grupo de estrelas, a armadura de matéria escura é apenas uma hipótese inicial proposta pelos astrônomos. Para a ciência, não basta apenas uma avaliação qualitativa, é preciso quantificar se essas estrelas realmente estão envoltas por matéria escura. Os dados é que precisam dar a resposta. Diante da questão se um grupo de estrelas contém ou não matéria escura, a ciência geralmente adota o método de medição da dispersão de velocidades. Esse método se divide basicamente nas seguintes etapas. Primeiro, estimam-se a massa total das estrelas.
com base em seu brilho e cor, ou seja, a chamada massa luminosa. Como mencionado antes, esse valor é de cerca de 16 massas solares. Segundo, com a ajuda de espectrógrafos, usa-se o efeito Doppler para medir as velocidades radiais dessas estrelas. Terceiro, reúnem-se todos os dados de velocidade das estrelas, e calcula-se como elas se movem umas em relação às outras, ou seja, o valor da dispersão de velocidades. Por fim, utilizando a mecânica newtoniana, calcula-se quanta massa seria necessária para que essas estrelas permanecessem gravitacionalmente ligadas, com esse nível de dispersão de velocidades. Essa massa é chamada de massa dinâmica, e representa a massa total do objeto. Se essa massa for próxima da massa luminosa calculada no primeiro passo, então não há necessidade de matéria escura. Mas se essa massa for maior que a massa luminosa, isso indica claramente que há algo oculto fornecendo massa adicional. Nesse caso, é preciso considerar a possibilidade de matéria escura. O princípio é simples, mas e os resultados reais? Só podemos dizer que são mais ou menos satisfatórios. Usei essa expressão corretamente. No geral, os resultados parecem aceitáveis. Mas, ao analisar com mais cuidado, os problemas não são poucos. Os astrônomos selecionaram 11 estrelas-alvo para os cálculos. Nesse momento, o valor da dispersão de velocidades era relativamente alto, indicando que ali poderia haver uma grande quantidade de matéria escura. Mas, ao observar com mais atenção, essas estrelas não estavam todas muito próximas umas das outras. Algumas estrelas mais distantes talvez nem pertencessem realmente a esse grupo, podendo ter sido incluídas por engano. Então os astrônomos tentaram remover uma ou duas dessas estrelas distantes e suspeitas. O resultado foi que a dispersão de velocidades caiu drasticamente, e a matéria escura simplesmente desapareceu. Isso é um pouco como o efeito borboleta. Basta mudar ligeiramente as condições iniciais para que o resultado seja completamente diferente, dado que confiar apenas na medição das velocidades das estrelas não é um método muito estável. Os astrônomos tentaram inferir a situação por outro ângulo, supondo que a Ursa Maior terceiro seja apenas um aglomerado estelar comum sem matéria escura. Quanto tempo ela conseguiria sobreviver, sob a força gravitacional da Via Láctea? Se ela conseguisse sobreviver por tempo suficiente, então a presença ou não de matéria escura realmente não faria diferença. Após simulações computacionais, os resultados mostraram que ela sobreviveria apenas cerca de 400 milhões de anos. No entanto, as estrelas ali presentes são quase todas idosas com dezenas de bilhões de anos. Isso é como um grupo musical idol recém-formado, que deveria ser composto por jovens artistas iniciantes. Mas, ao olhar de perto, você vê apenas veteranos consagrados. Portanto, esse grupo certamente existe há muito tempo, nunca se dissolveu, e sobreviveu até hoje sob a proteção da matéria escura. Se a Ursa Maior terceiro for realmente uma galáxia com matéria escura, sua existência quebrará o recorde da menor galáxia conhecida, tornando-se a galáxia satélite da Via Láctea, mais pequena e mais escura já descoberta. No entanto, em abril de 2025, um artigo publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society apresentou uma explicação completamente diferente. Outra equipe de pesquisa argumentou que isso é apenas um aglomerado estelar comum. Essa equipe utilizou supercomputadores para simular toda a vida desse pequeno objeto, e descobriu que, mesmo sem matéria escura, como um pequeno aglomerado estelar, ele ainda poderia sobreviver por um longo tempo. O ponto-chave aqui está em algo que sempre foi negligenciado anteriormente: os remanescentes estelares. Já que as estrelas ali são todas extremamente antigas, isso significa que muitas delas já morreram. Sejam anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Esses remanescentes estelares mortos, somados, possuem uma massa nada desprezível. Com base nas simulações, os pesquisadores acreditam que esses remanescentes densos correspondem a 3/4 da massa total do aglomerado. Por meio de sua própria gravidade, eles mantêm firmemente as estrelas do aglomerado unidas. Ou seja, essa massa oculta não vem da matéria escura, mas sim de uma grande quantidade de remanescentes estelares. Além disso, os pesquisadores também descobriram que sistemas binários podem causar movimentos estelares artificialmente rápidos, elevando inesperadamente o valor da dispersão de velocidades. As simulações mostram que, se houver várias estrelas binárias na Ursa Maior terceiro, ela pode muito bem ser apenas um aglomerado estelar comum, sem necessidade alguma de matéria escura para explicação. Além disso, os pesquisadores também propuseram um método para testar a presença de matéria escura. Basta verificar se há estrelas pequenas em seu interior, porque, à medida que o aglomerado se move, estrelas de baixa massa são facilmente ejetadas, enquanto as galáxias, protegidas por halos de matéria escura, têm muito mais dificuldade em perder essas estrelas. O problema é que estrelas pequenas são pouco brilhantes e difíceis de detectar. Portanto, no futuro, se o telescópio James Webb conseguir encontrar um número suficiente de estrelas pequenas ali, então a probabilidade de que esse objeto seja um aglomerado estelar será ainda maior. Em resumo,
O mistério sobre a verdadeira natureza da Ursa Maior terceiro ainda não foi completamente resolvido. Ela pode redefinir nossa compreensão sobre qual é a menor galáxia possível, ou pode reformular nossa visão sobre a longevidade dos aglomerados estelares. Mas, independentemente do resultado, a ciência avança justamente por meio desse tipo de debate contínuo.